Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo de várias variáveis. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 25, da seção 14.5. A seção 14.5 ela fala a respeito da regra da cadeia. Então aqui eu tenho uma função composta, uma função n, dado por p mais q, dividido por p mais r, ou seja, uma função, esse n aqui depende de três variáveis, p, q e r, e o p, por sua vez, também depende de três variáveis, o u, v e o w. Tá vendo? O q também depende de u, v e w, e o r também depende de u, v e w. Então, pediu para encontrarmos as derivadas parciais de n em relação a u, em relação a v, em relação a w, isso quando o u valer 2, o v valer 3 e o w valer 4. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o meu n, dependendo de p, lembrando que esse n é uma função que depende de p, q e r, por sua vez, é uma função que depende de u, v e w. O u também é uma função que depende, o p é uma função que depende de u, v e w, e o q também é uma função que depende de u, v e w. Beleza? Então, o n depende de p, q e r, e o p, o q e o r depende de u, v e w. Então, se a gente for fazer uma árvore de possibilidade, eu tenho o quê? Eu tenho o n dependendo de p, q e r, o p dependendo de u, v e w, o q também dependendo de p, ou dependendo de u, v e w, e o r também dependendo de u, v e w. Então, como é que vai ficar as derivadas parciais? Então, eu quero n em relação a u, depois a gente aplica no ponto em questão, mas o que seria a derivada de n em relação a u? Então, eu derivo n em relação à primeira variável, que é p, vezes a derivada de p em relação a u, mais a derivada parcial de n em relação à segunda variável, que é q, vezes a derivada de q em relação a u, e por fim, a derivada parcial de n em relação à última variável, que é r, vezes a derivada de r em relação a u. E assim a gente vai fazer também por v e por w. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. Derivada de n em relação a p. Então, se eu vou derivar em relação a p, então o q e o r vai ser constante. Então aqui eu utilizo a regra do quociente, derivada de n em relação a p, eu vou derivar o numerador, a derivada do numerador, a derivada de p mais q em relação a p é 1. Conservo a de baixo, p mais r, menos, conservo o numerador, p mais q, derivo a de baixo em relação a p. Então, a derivada disso aqui em relação a p também vai ser 1, dividido por p mais r ao quadrado. Então, isso aqui vai dar p mais r, menos, aqui multiplicando, vai dar menos p menos q, ok? Então, esse p aqui vai dar para cancelar com esse, dividido por p mais r ao quadrado. Então, isso aqui vai dar r menos q, dividido por p mais r ao quadrado. Então, vou guardar, vou fazer isso aqui separado, vou chamar isso aqui de... vou chamar isso aqui de 1. Vou chamar isso aqui de 1. Essa expressão aqui de 1. Vou chamar essa aqui de 2 e essa aqui de 3, porque essas expressões elas vão se repetir nas outras derivadas também. Então, vou fazer 2. Vou derivar n em relação a q. Então, agora quem vai ser constante vai ser p, i e r. Então, observe que aqui, ó, p mais r, o denominador é constante. Então, eu posso conservar 1 dividido por p mais r, é constante, vezes a derivada de p mais q, é melhor do que usar a regra do quociente, que simplifica. Então, eu vou derivar em relação a q, a derivada de p mais q em relação a q é 1. Então, vezes 1. Então, vai sobrar simplesmente 1 dividido por p mais r. E o 3
a expressão 3, eu vou derivar em relação a R. Então, se eu vou derivar em relação a R, agora quem é constante é o numerador. Então, se o numerador é constante, então o que eu vou fazer? Eu posso conservar o P mais Q e vou derivar P mais R elevado a menos 1. Então, como ele está no denominador, como é que eu vou derivar isso? Como ele está elevado a menos 1, então menos 1 vai cair para cá, né? Menos 1 vezes P mais R elevado a menos 2, né? Vezes a derivada da de dentro em relação a R. A derivada da de dentro em relação a R é 1. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar menos, né? Esse menos aqui, P mais Q dividido, né? Esse aqui está menos 2, então eu posso colocar P mais R ao quadrado. Então, essa é a expressão 3. Agora, eu vou fazer a derivada de P em relação a essa aqui, eu vou chamar de asterisco. Não, melhor colocar em algarismo romano. Vou colocar 1 em algarismo romano, 2 em algarismo romano e 3 em algarismo romano. Então, como é que ficaria 1? É a derivada de P em relação a U. Então, significa que, ó, pra você ver, ó, P é U mais V vezes W. Então, V vezes W é constante. Eu vou derivar em relação a U. Então, vai dar 1. A derivada de P em relação a U vai dar 1. O 2. Eu vou derivar Q em relação a U. Então, o V aqui é constante, então a derivada aqui é 0. A derivada de U vezes W em relação a U é W. Então, a derivada de Q em relação a U é W. E, por fim, eu vou derivar R em relação a U. Então, eu vou derivar em relação a U, W é constante, a derivada de U vezes V aqui, como eu estou derivando em relação a U, então vai dar V. Então, agora falta a gente multiplicar tudo. Então, quem que é a derivada parcial de N em relação a U, quem que é? É multiplicar esse 1 aqui, essa R menos Q, dividido por P mais R ao quadrado, vezes 1, né? Porque esse 1 em algarismo romano aqui, a derivada de P em relação a U, deu isso aqui. Mais o próximo, a derivada de N em relação a Q, é 1 dividido por P mais R. Mas eu tenho que multiplicar por essa aqui, o 2 em algarismo romano deu W. Então vai ficar W dividido por P mais R. E por fim, a derivada de N em relação a R deu negativo, deu esse número aqui. Esse número aqui tem que multiplicar por V. Então, P mais Q vezes V dividido por P mais R ao quadrado. Agora, ele quer que a gente substitui quando U valer 2, o V valer 3, e quando, ou seja, ele quer a derivada parcial de N em relação a U no ponto UV e W igual a 2, 3 e 4. Então, o que acontece? Essa conta aqui, o que acontece? No lugar do o V e W está valendo esses valores aqui, né? Quem que é o R? O R, ó, você pode fazer a conta separada, R menos Q. Ó, o R é W mais U vezes B. Então, quem que é W? 4. 4, então aqui vai ser 4, né? Aqui vai ser 4, não dá para enxergar aqui, deixa eu mudar a cor. Vai ser 4 mais 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, R vai ser 10. Então, R vai ser 10 menos. Quem que é o Q? Ó, o Q é o V, que é 3, mais quem? Mais U vezes W. Então, 2 vezes 4, 8. Então, 11. Menos 11. Isso aqui dividido por P. Quem que é o P? P mais R ao quadrado. Então, vamos lá. O P é o 2 mais V vezes W, 12, né? Que é 3 vezes 4, 12. Então, deu 14. 14 mais o R eu já tenho a conta feita, deu 10 ao quadrado, mais o W, quem que é o W? 4 dividido por quem? P mais R, o P eu já tenho a conta, 14, tá vendo? 14 mais R, quanto que vale o R? 10. Menos, aqui ó, o P, quanto que é o P? O P vale
14 mais Q, quanto que vale o Q? 11. Todo mundo que multiplica o V, ou seja, multiplica por 3, dividido por P mais R ao quadrado. Essa conta a gente já fez aqui, é 14 mais 10 ao quadrado. Então, 24 ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui na calculadora, quanto que vai dar? Fazendo essa conta aqui na calculadora, vai ficar... Vou pegar a calculadora aqui. Acho que eu não vou conseguir colocar a calculadora e a tela ao mesmo tempo. Então, vou ficar alternando aqui. Ó. 10, aqui dá menos 1, aqui 24 ao quadrado. Então, 24 ao quadrado dá 24 ao quadrado. 576. Então, 1 dividido é melhor deixar em fração, né? Para não ficar um número tão feio. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 1 sobre 576. Mais 4 dividido por 24, menos, aqui dá 25 vezes 3, né? 14 mais 11, 25. 25 vezes 3, 75. Dividido por 576. Então, isso aqui dá para tirar o mínimo, né? 576. Dividido por isso aqui dá menos 1. Mais, esse aqui deu 24. 24 vezes 4... 24 vezes 4 vai dar 80, 92, 96, mais 96, menos 75. Então, 96 menos 76, né? 75, 76, então vai dar 20 positivo, dividido por 576, que vai dar 10 sobre a metade aqui, 576, dá para dividir até por mais, dá para dividir por 5, talvez? 576 dividido por 2, 288, dividido por 2, 144, então dá 4. Então, dividindo por 4 aqui dá 144, e esse aqui dividindo por 4 aqui vai dar 5. Beleza? Então, essa é a primeira conta que a gente encontrou, derivada parcial de n, portanto, a derivada parcial de n em relação a u, quando u, v e w vale 2, 3, 4, vale 5 sobre 144. Agora vamos para a próxima. Bom, continuando, agora a gente vai fazer a derivada parcial de n em relação a v. Então, vai ser o quê? Vai ser a derivada de n em relação à primeira variável, que é p, vezes a derivada parcial de p em relação a v, mais a derivada parcial de n em relação à segunda variável, q, vezes a derivada de q em relação a v, e por último a derivada parcial de n em relação à terceira variável, que é r, vezes a derivada parcial de r em relação a v. Então vamos lá, isso aqui ó, é exatamente 1, 2 e 3, ou seja, é exatamente as mesmas contas aqui que a gente fez, né? 1, 2 e 3, a gente já tem inclusive até os valores dessa conta já feita, né? Então o que acontece? A derivada de aqui 1, tá vendo? Deu r menos q dividido por p mais r ao quadrado. Então r menos q dividido por p mais r ao quadrado, vezes a derivada agora de p em relação a v. Então, vou derivar p em relação a v. Então, u vai ser constante. A derivada em relação a v aqui, então, vai dar w. Então, isso aqui vai multiplicar por w, mais a expressão 2, a gente tem ela feita aqui. 2 deu 1 dividido por p mais r. 1 dividido por p mais r, vezes quem? A derivada de q em relação a v. Então, derivar em relação a v, aqui ó, u vezes w é constante, a derivada de v é 1, então vai ficar vezes 1. Então, vai ficar só isso mesmo. E por fim,
A expressão 3, a gente fez essa conta também, a expressão 3 dá menos P mais Q dividido por P mais R ao quadrado, então aqui vai ficar negativo, então menos P mais Q dividido por P mais R ao quadrado, vezes a derivada de R em relação a V. A derivada de R em relação a V, esse aqui é zero, a derivada em relação a V vai dar U. Então, P mais Q, P mais R ao quadrado. Então, tá certo. Então, agora a gente vai substituir os valores, vamos lá. Então, aqui vai dar R. Quem que é o R? O R aqui a gente já fez a conta, aplicando no ponto, a gente vai aplicar quando o U, V e W valer exatamente 2, 3 e 4. Então, aqui vai ser R menos Q. O R aqui deu 10, menos o Q deu 11, é exatamente a mesma conta que a gente fez. Isso aqui multiplica por W, então multiplica por 4, dividido por P mais R, ou P mais R que era o 24, né? 14 mais 10, 24 ao quadrado, 576, que a gente fez na conta passada. Mais 1 dividido por P mais R aqui 14 com 10, 24. E aqui menos quem? P mais Q, ou seja, P vamos colocar o valor aqui, 14 mais Q, 11, vezes U, que é 2, dividido por P mais R ao quadrado, 576. Então, esse aqui vai ficar menos 1, então dá menos 4. Menos 4, 576, mais 1 sobre 24. E aqui menos, aqui 25 vezes 2, então vai dar 50, dividido por 576. Então, isso aqui vai dar, tirando o mínimo, 576, dividido por 576 vai dar 1, então menos 4, mais 24, né, 24, 576 dividido por 24, menos 50. Então, aqui vai dar 54, né, 50 mais 4 aqui negativo, menos 54, então menos 54 com mais 24, então vai dar menos 30 dividido por 576. Simplificando aqui, dá para dividir, acredito, por 6, talvez, dividido por 6, aqui vai dar menos 5, 576, vamos ver se divide por 6, 576 dividido por 6, vai dar 96, ok. Então, dá menos 5 sobre 96, beleza? Agora, por último, a gente vai fazer a derivada parcial de n em relação a W. Bom, por fim, a gente vai fazer a derivada parcial de n em relação a W. Então, agora a gente vai pegar a derivada de n em relação a P, vezes a derivada de P em relação a W, mais a derivada parcial de n em relação a Q, vezes a derivada parcial de Q em relação a W, mais a derivada parcial de n em relação a R, vezes a derivada de R em relação a W. Novamente, essa expressão aqui, ó, 1, 2 e 3, a gente já tem feita. Então, essa primeira aqui, a gente pode observar que ela vale R menos Q. Inclusive, é exatamente essa conta aqui, ó, essa conta numérica, que a gente pode pegar exatamente essa conta numérica aqui, é exatamente essa conta numérica aqui, ó, substituir os valores de U, V e W por 2, 3 e 4. Então, para a gente poder economizar a conta, então, quanto que deu lá mesmo? Deu menos 1 sobre 576. Então, essa parte aqui não vai mudar. Então, se a gente pegar a derivada parcial de n em relação a W, quando o U, V e W vale 2, 3 e 4, isso aqui vai dar menos 1 sobre 576 vezes, na verdade aqui vou colocar a expressão aqui, R menos Q, que multiplica, dividido por P mais R ao quadrado, vezes a derivada de P em relação a W. A derivada de P em relação a W é V. Então, aqui vou multiplicar por V. Então, quem que é o V aqui? É 3. Então, vezes 3.
Mais, aqui é 1 dividido por P mais R, que é a expressão 2, aqui, ó, a expressão 2, tá vendo? Essa expressão 2 aqui, ó, substituindo, dá exatamente esse número aqui, tá vendo? Exatamente esse é esse é esse. E essa expressão aqui, ó, negativo é exatamente essa expressão aqui, ó. É essa expressão aqui que a gente vai precisar. Então, menos P mais Q, dividido por P mais R ao quadrado. Tá, aqui, ó, essa expressão aqui, ó, vezes a derivada de Q em relação a W. Tá faltando para essa expressão aqui, derivada de Q em relação a W. Na verdade, aqui vai aparecer alguma coisa aqui diferente que na outra não tinha. Então, aqui, ó, a derivada de Q em relação a W vai dar exatamente vezes U. Então, aqui tem vezes U. Menos P mais Q dividido por P mais R ao quadrado, que é a expressão 3, vezes a derivada de R em relação a W. A derivada de R em relação a W vai dar 1, né, vezes 1. Né, porque esse aqui é constante, a derivada de W é 1. Então, substituindo os valores, 1 dividido por P mais R é 1 sobre 24, vezes U. Então, quem quer U? U é 2. Aqui menos esse valor aqui também, a gente já fez essa conta na passada, tá vendo? Esse valor aqui deu 14 mais 11 dá 25, menos 25 sobre 576. Então, menos 25 vezes 576, multiplicado por 1, então vai dar isso mesmo. Então, tirando o mínimo aqui, 576, dividido por isso aqui, vai dar menos 3, mais 24 vezes 2 vai dar 48 e menos 25. Então, isso aqui vai dar 25 com 3 aqui vai dar 28, 28 negativo, com mais 48 positivo, então vai ficar 20 positivo sobre 576. Então, vamos tentar dividir isso aqui por 4, dividindo por 4, ó, 576 dividido por 4 vai dar 144. 144 e 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, portanto, a derivada parcial de n em relação a w, isso quando u, v e w vale 2, 3 e 4, vale 5 sobre 144. A derivada parcial de n em relação a v, quando u, v e w vale 2, 3 e 4, vale menos 5 sobre 96. E por fim, aqui a primeira que a gente fez a conta, que não coube numa folha toda, porque a gente explicou o processo aqui, a derivada parcial de n em relação a u vale 5 sobre 144, beleza? Essa questão você encontra feita no MATLAB também, mas aqui eu quis fazer na unha, digamos, né, para vocês verem o passo a passo. Pode conferir a outra utilizando o computador, o MATLAB, que está aparecendo nos cards aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.